Para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, talvez não saiba que eu estou falando diretamente de Berlim, na Alemanha. Eu moro aqui há 1 ano e meio e recentemente eu já soltei em outros vídeos essa informação, mas eu nunca falei muito bem sobre ela. Eu lancei o meu primeiro livro. Eu sempre gostei de escrever e há muitos anos, desde 2008, 2009, eu juntava poemas, poesias, contos, mas eu nunca tinha parado realmente para entender o material que eu já havia escrito. E ano passado, quando eu estava no meio deste inverno prolongado aqui da Alemanha, eu voltei a escrever, eu recuperei esses textos antigos, voltei a escrever um conteúdo mais voltado para a minha vida na Alemanha e eu produzi uma série de poemas, juntei com os poemas antigos e isso originou o livro que foi lançado em outubro do ano passado, apenas digitalmente, está na Amazon e se chama O Livro do Sentir. Então esse livro, na verdade, ele só existe porque eu resolvi ter coragem de resgatar esse material antigo que já estava escrito, reformular algumas coisinhas que eu achei que já não estavam fazendo sentido, mas escrever coisas inéditas. E quem me deu o material necessário para que eu pudesse escrever e publicar foram as minhas novas visões, foram minhas novas experiências aqui na Alemanha, primeiramente na cidade menorzinha que eu morei, era uma vila de 8.000 habitantes no sudoeste da Alemanha, chamada Saarburg, e depois aqui em Berlim, onde eu estou desde outubro do ano passado. Como a temática aí da maioria dos vídeos até agora está sendo vida no exterior e experiências aqui na Alemanha, vou trazer 4 poemas que eu escrevi. O que eu queria explicar é o significado por trás desses poemas, porque talvez você que já leu o livro ou você que vai ler o livro não se identifique tanto com essa parte que é dedicada exclusivamente à Alemanha, exatamente porque você não conhece muito bem como que funciona o país, você nunca morou aqui, você nunca visitou, então é natural essa não identificação. Eu sou uma pessoa que sente demais, eu sempre achei isso, que eu sentia demais os lugares, as outras pessoas, o ambiente ao meu redor. Então, quando você está escrevendo, você derrama os seus sentimentos ali. Basicamente, todas as minhas emoções, elas escorrem para dentro do papel e eu consigo me livrar, me curar, me resgatar, me amar, um monte de coisa que a escrita tem o poder de fazer. Então, o nome do livro é O Livro do Sentir, exatamente, porque eu sou essa pessoa aí que acabei de descrever, descarrego as minhas emoções por meio de palavras, né? E costumo realmente sentir muito tudo ao meu redor. A primeira página do livro é uma pequena dedicatória que eu nem vou precisar me explicar muito por aqui, que é bem assim: para todos que enxergam poesia na rotina, para todos que sentem demais. Quando eu comecei a escrever esses poemas sobre a Alemanha, eu entendi que eu estava me dividindo pelas estações do ano. Como aqui as estações são sempre bem definidas, né? Verão, inverno, outono, primavera, eu fui escrevendo os textos ao longo do ano. Na edição, eu juntei todos eles, eu percebi que realmente eu estava escrevendo de acordo com as estações. Em alguns momentos eu descrevia os cenários das estações, a temperatura, e aí eu fui tentando editar conforme cada estação do ano. Na primeira edição do livro, que não foi a que foi publicada, eu chegava a colocar no cantinho da página assim, o nome da estação para aquele poema escrito. E depois eu achei que ficou meio confuso, então eu acabei tirando essa definição das estações. Mas eu tô falando disso porque eu resolvi escolher 4 poemas, um de cada estação, um que foi escrito em cada estação dessas, e depois eu vou vir com a explicação desse poema. Para facilitar o vídeo, eu escrevi os textos aqui no meu caderninho de praxe. Esse caderno eu levo comigo para todos os lugares praticamente, porque quando eu tenho uma ideia,
principalmente quando eu estou em parques. Quando a temperatura já está mais agradável para a gente ir nos parques, eu costumo escrever mais no caderno. No dia a dia, quando não dá muito tempo e eu tenho alguma ideia, eu vejo alguma coisa interessante no meio do caminho que no futuro pode vir a ser um texto, né, independente do formato que eu for colocar aquele texto. Eu costumo escrever no bloco de notas do celular mesmo, depois eu vou juntando as informações e acaba vindo alguma criação, né, em forma de escrita. Esse é um poema que eu escrevi durante o inverno. Esse desejo de ver mais o mundo me colocou em tempestade de neve, escorregões no gelo, frias caminhadas de madrugada, esbarrões com raposas noturnas e lebres assustadas. Esse poema, na verdade, não tem muito mistério, são as minhas vivências nesse primeiro inverno aqui da Alemanha, né, aqui de Berlim. Para quem não sabe, Berlim é uma cidade muito verde, então tem muitos parques, muitas áreas verdes, e todos os bairros que eu morei até agora, eu passava por essas áreas verdes e via muitas raposas. Eu voltava do meu primeiro trabalho de madrugada, entre meia-noite e meia e 1h30 da manhã, então eu sempre cruzava e me assustava com as raposas. As outras partes do poema, elas são mais claras, são mais óbvias, né? Fala das tempestades de neve, dos escorregões no gelo. As tempestades de neve, elas são lindas naquele primeiro momento que você está tendo o primeiro contato, ou está voltando a ver a neve. Eu já conhecia a neve, mas fazia anos que eu já não tinha o contato, né? Então, 15 anos depois, eu tive esse segundo contato com a neve. Então, eu achei a coisa mais linda, é mágico. Eu acho lindo, né? O cair da neve. Mas o problema da neve, quando você está no meio da cidade, precisa se locomover, e aqui a gente anda muito de transporte público, eu, né, caminho muito na rua, dá um certo medinho de você escorregar na neve, e a partir do momento que a temperatura ainda está fria e continua nevando, a neve ela não derrete, então ela vai formando algumas camadas de gelo e fica cada vez mais chato e difícil e até perigoso de andar na rua, né? A gente vê muitos velhinhos caindo, inclusive, né, alguns acidentes aí acontecendo por causa desses escorregões. O segundo poema, ele já fala da primavera, que é a próxima estação, que eu não vejo a hora dela chegar logo para ficar um pouquinho mais quente essa cidade. Então, vamos lá. No início de maio, floriu sua varanda, ajeitou as cadeiras, ocupou-se do nada. Fuma 2 maços por dia, cumprimenta os passantes da rua, testemunha devagar a vida se esvair até a noite se aprumar. Eu, particularmente, sou suspeita para falar, né? Adoro esse poema. Ele fala do meu vizinho. Tem um vizinho do primeiro andar que a varanda dele dá de frente para a rua, aqui no prédio. De 1º de maio até 1º de setembro, ou 15 de setembro ali mais ou menos, esse vizinho não saiu da varanda dele nem por um segundo. Então ele ficava ali cumprimentando todo mundo que passava na rua, e ele conhece bastante gente, que deve ser um morador mais antigo aqui, deve ter por volta aí de uns 60 e poucos anos. E fumava o dia inteiro, basicamente, e cuidava ali do espacinho da varandinha dele. Ele nem sabe, mas temos aqui um poema dedicado a esse dolce far niente dele, e foi a minha inspiração. Esse outro poema, o terceiro, é sobre o verão. Ele é um pouquinho mais longo, mas também nada difícil de interpretar. O calor chegou forte em agosto. Coloco meu vestido para caminhar. Sinto escorrer das gotas de suor. Não entendo como eles estão de preto, nem de meias com chinelos, muito menos de casaco, mas respeito. Ignoro as caras fechadas do U8, sei que no fundo tem felicidade ali. Aumento o volume dos fones. Ao som de samba, canto baixinho, batuco com as pontas dos dedos, me refugio nas lembranças,
me teletransporto para a alegria genuína da minha gente que come feijoada e queijo com goiabada. Até me emociono assim quando eu leio um pouquinho desse, porque bate sempre a saudade, né, da nossa terra, da nossa cultura, do nosso país. Aqui, agosto é um dos meses mais quentes do ano, mas o que me chama a atenção, que diferente da gente que põe um chinelinho e um vestidinho, muitas pessoas aqui continuam usando casaco, continuam usando roupas escuras e têm o hábito também de usar meia com chinelo. Então, por isso que eu faço essas referências no texto. Quando eu cito Ignoro as Caras Fechadas do 8, o 8 é o underground, né? É o metrô subterrâneo aqui. E ele é numerado, então tem de 1 até o 9. Perto da minha casa é o 8, que é o que eu pego mais. Provavelmente esse dia eu tava num calor bem tenso, indo pro trabalho. Eu tava escutando samba, que é o meu estilo musical preferido. Então eu trouxe aí esse frescor do ritmo, da música, para compor o final do poema e trazer essa lembrança, esse resgate, né, da minha cultura para passar por essas diferenças culturais que a gente vê, mas a gente respeita. O quarto poema é sobre o outono. As árvores estão ficando nuas, as ruas viram passarelas de folhas laranjas. Os galhos já demonstram sua magreza outonal. Talvez observem saudosos o vasto tapete de suas roupas que enfeitam o chão. Também gosto muito desse poema. Para quem observa a natureza, assim como eu, né, a gente sabe que da passagem ali do outono para o inverno, as folhas elas vão mudando de cor, elas vão ficando amareladas, alaranjadas, caem, e aí os galhos secos do inverno, como tá agora nas ruas, começam a aparecer, né? Então, em meados de outubro, as folhas já caem todas para chegar aí o inverno. Então, o texto fala exatamente dessa passagem do outono para o inverno e eu brinco com a questão de as árvores estarem saudosas com as folhas delas que estão caindo no chão e formando os tapetes de folhas. Fechei aqui meu caderninho, acabei a leitura desses 4 poemas que eu selecionei do meu primeiro livro, O Livro do Sentir, que você pode achar em qualquer Amazon, Brasil, Alemanha ou de onde você estiver. É só procurar pelo meu nome, Júlia Zanotelli, que é o mesmo nome desse canal, ou pelo título O Livro do Sentir. Eu vou deixar o link da Amazon Brasil aqui embaixo na descrição do vídeo. Se quiser ajudar uma autora independente e quiser ter um dia tranquilo de leitura, com uma leitura bem leve, recomendo. Sou muito grata às experiências que eu tive até então, porque elas me trouxeram para esse lugar da escrita, onde eu me sinto uma pessoa muito mais feliz. E você, leitor, e você, pessoa que escreve, eu também desejo que essa felicidade chegue até você por meio das palavras.